Meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. Nós estamos aqui mais uma vez, quer dizer, uma semana que foi muito complicada. Meu amigo Paulo Henrique Amorim morreu nesta semana, outras pessoas também, o Chico de Oliveira, etc. Mas especialmente no caso do Paulo, foi obviamente uma morte que está ligada à situação desesperadora que nós estamos vivendo atualmente no nosso país. Paulo tinha cerca de 100 processos, eles todos fraudulentos contra ele, uma espécie de assédio moral a um jornalista que era muito combativo, brilhante e combativo. Ou seja, para que você, quer dizer, você tem que empenhar o que você tem na sua própria defesa para fazer jornalismo verdadeiro, que é um escândalo, né? Obviamente a demissão da Record, com alta probabilidade por intervenção direta do presidente miliciano Bolsonaro, né? Ou seja, um clima de violência, de morte, porque a morte é causada por isso, a morte é causada antes de tudo, quer dizer, hoje se sabe, né? Não só por causas biológicas, etc., mas por causas emocionais, etc. Quer dizer, então a gente está convivendo numa sociedade que tem um pacto com a morte, né? A morte não só da liberdade, a morte da reflexão, né? Mas a morte real, material, etc., né? Que nós estamos assistindo agora, né? Quer dizer, que tem a ver com a morte da imprensa. A imprensa, pessoal, é a instituição mais importante de qualquer democracia. A democracia só nasce a partir exatamente da função da imprensa. Qual é a função da imprensa, no caso? A função da imprensa é de distribuir informação, reflexão, etc., né? Mas ela só pode contribuir para a reflexão quando ela opõe opiniões que são contraditórias, que são contrastantes. Ninguém nasce aprendendo, a gente só aprende quando a gente escuta duas opiniões, né? Ou seja, as opiniões de campos diversos se degladiando pelo melhor argumento, né? E aí o cidadão tem a possibilidade de formar a sua própria opinião. Só pode formar a sua própria opinião se houver, né, uma pluralidade de opiniões em jogo, né, para que você possa criar a sua. Se só tem uma, né, que é exatamente o caso da nossa imprensa atual, isso não é imprensa, isso é manipulação, né? Os órgãos de imprensa ainda se apoiam nessa noção de uma neutralidade, imparcialidade, mas eles são, no fundo, neutros e imparciais, como o Moro eram, né? Então a gente está num contexto que é extremamente perigoso disso, não é isso? Quer dizer, você tem, por um lado, aí nessa dimensão simbólica, né? O ataque, não é a morte ainda, a gente está em luta, é isso que a gente tem que dizer. Não morreu a democracia, tem um ataque contra ela, não é isso? Tem um ataque contra ela e contra quem a defende, né? Quem a defende corre perigo de demissão, morte, seja por diversas formas de assédio, seja por morte direta, como foi o caso de Marielle Franco. A gente tem que se proteger, né? E no caso aí, são duas relações que se montam. Uma nesse nível mais simbólico, o nível das ideias, que tem um estreitamento dessas ideias, né? E ligado a isso, tem a parte material embaixo, que é a do roubo, a parte mesmo onde, especialmente esse capital, que é um capital internacional, em sua grande medida americano, por conta disso que os americanos, né, bancaram e montaram o esquema da eleição de Bolsonaro, não é isso? A elite brasileira, ela é uma elite subordinada à elite internacional. Nesse caso, então, você está pegando aí a Previdência, pegando o nosso futuro e tudo para encher o bolso de quem já tem muito dinheiro, não é isso? E depois se já tem aí planejado um ataque às universidades para entregar para firmas privadas que não têm nenhum interesse no ensino e na qualidade do ensino, não é isso? Quer dizer, vai acontecer como acontece com a maior parte das universidades privadas, que não são como a PUC, né? Quer dizer, a maior parte delas é pagar pouco, cobrar muito,
né? E dar um retorno, quer dizer, sem dar um retorno adequado aos alunos, à própria sociedade que perde enormemente. Cada um de nós vai ter médicos mal formados, advogados sem formação, engenheiros, arquitetos, idem, etc. Né? Então, baixa a qualidade de vida, né, e de reprodução de uma sociedade como um todo, ou seja, no nível material, essa venda, não é isso? E no nível simbólico, essa morte, quer dizer, que é exatamente para possibilitar que essa parte material seja efetivada. A gente está no pior dos mundos, né? A gente está ligado aí numa coisa, quer dizer, e Bolsonaro, como representante dessa parte miliciana, ou seja, dessa parte dessa máfia infiltrada dentro do aparelho de Estado, que agora está entrando também para esse nível federal, não é isso? Que a Lava Jato já foi também, né? Daí o entrecruzamento, daí um casamento entre Lava Jato e Bolsonaro, né? Ensino e na qualidade do ensino, não é isso? Quer dizer, vai acontecer como acontece com a maior parte das universidades privadas, né? Quer dizer, a maior parte delas é pagar pouco, cobrar muito, né? E dar um retorno, quer dizer, sem dar um retorno adequado aos alunos, à própria sociedade que perde enormemente. Cada um de nós vai ter médicos mal formados, advogados sem formação, engenheiros, arquitetos, idem, etc. Né? Então, baixa a qualidade de vida, né, e de reprodução de uma sociedade como um todo, ou seja, no nível material, essa venda, não é isso? E no nível simbólico, essa morte, quer dizer, que é exatamente para possibilitar que essa parte material seja efetivada. A gente está no pior dos mundos, né? A gente está ligado aí numa coisa, quer dizer, e Bolsonaro, como representante dessa parte miliciana, ou seja, dessa parte dessa máfia infiltrada dentro do aparelho de Estado, que agora está entrando também para esse nível federal, não é isso? Que a Lava Jato já foi também, né? Daí o entrecruzamento, daí um casamento entre Lava Jato e Bolsonaro, né? Quer dizer, e a Lava Jato quebrando consensos no direito democrático, etc., permitindo a eleição de alguém, quer dizer, com essa estirpe, né? Quer dizer, um tirano, né? Mal, ele é, antes de tudo, mal, não é isso? Não tem a menor ideia do que veio fazer nesse mundo, né? Então a gente está aí num contexto onde é uma sociedade que mata pobres, obviamente, muito mais, não é isso? Gente morrendo de frio, etc., né? E é uma morte que de algum modo, quer dizer, se fragmenta a resistência reflexiva em relação a ela, né? Se a gente lembra da ditadura militar, a ditadura militar foi horrível, obviamente, teve tortura e tudo, né? Mas ela tocou muito mais nesse nível simbólico. No nível material, ela montou uma infraestrutura, não é isso? Quer dizer, que foi importante para o Brasil, etc. Né? Mas a gente está aqui no pior dos mundos, né? É uma tirania nesse nível simbólico, perseguição, morte, etc., morte da liberdade, morte da reflexão. E também embaixo uma entrega de todas as nossas riquezas, né? Quer dizer, de tudo que a gente produz, via juros e via agora previdência, o nosso futuro, etc., entregue, né? A partir de quê? A partir dessa manipulação bolsonarista, né? Dessas contradições aí entre os pobres, o que está um pouquinho melhor e é branco e quer matar negro, etc., né? Ou entre uma elite, uma classe média também, a partir dessas divisões. É um cara que só vive com a guerra, só vive com as divisões, com a morte, né? É um governo da morte. É isso que nós estamos presenciando entre nós, e não pode ficar só na constatação. A gente tem que partir para a ação, né? Se constituir formas de defesa em relação a isso, são sempre formas de união com outras pessoas que pensam do mesmo modo. Cada um de nós temos que contribuir o máximo que nós podemos, cada um em seu campo. A gente também está desenvolvendo algumas ideias que em breve aqui eu vou dar conhecimento a vocês. A gente não pode ficar quieto e passivo nesse instante, né? O Brasil está sendo ameaçado de morte, né? Morte da sua vida simbólica e morte da sua vida material e de todas as suas riquezas. A gente nunca teve um inimigo tão voraz, mau, né? Como Bolsonaro e o que o seu governo implica. É isso? Ele está algo que
enfim, é assustador. A gente tem que compreender isso, aceitar isso e lutar contra, né? Vamos continuar aqui sempre e com as ações que a gente estiver fazendo também nessa direção de uma autodefesa, de um resgate de nossa capacidade, seja ela simbólica, seja ela de ação material, nós iremos discutir aqui com vocês, né? E vamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém. Grande abraço a vocês.